Bem, então eu vou também aqui brevemente falar do trecho que eu escolhi, que ele também está no Silmarillion, né? No capítulo da Quinta Batalha, que é a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, né? Então, pessoal, chegamos a mais uma reunião do nosso grupo Salão do Fogo. Hoje com a presença especial do nosso amigo Sérgio Ramos. Seja bem-vindo, Sérgio. Bem-vindos também os que já chegaram Bom, aí. Daqui a pouco o pessoal também vai chegando mais pessoas. Então, hoje a gente vai fazer uma reunião num formato diferente. Nós sabemos que esse mês de março tradicionalmente se celebra, né, no dia 25 de março, o dia de ler Tolkien, e aí, em comum acordo com o Sérgio, com o pessoal do grupo, a gente pensou em fazer uma proposta diferente, né, de onde cada um de nós traria um texto dentro dessa temática, né, que foi proposta para esse ano, que é serviço e sacrifício. E aqui na reunião a gente traria os textos e conversaria, né, sobre eles, por que que esse texto nos fala, né, onde é que está presente essa temática nesses textos. Então, a gente vai dar um intervalo na leitura do Silmarillion, né, na partilha sobre o Silmarillion esse mês, e nós vamos conversar sobre o tema do dia de leitor. Providencialmente, né, nós estamos na Semana Santa. Hoje é terça-feira verdade. da Semana Santa, a semana maior do cristão, né? A semana onde nós vemos, por excelência na vida de Cristo, o serviço e o sacrifício, né? A oferta de Cristo na cruz. Então, muito providencialmente, acredito que a nossa partilha também vai nos direcionar para isso, para o mistério da fé, né? O principal, né? O centro da nossa fé cristã, que é o mistério pascal, né? Nós, com a graça de Deus, vamos viver, né, nesses dias da Semana Santa. Então, a gente começa, né? E, como sempre, a gente deixa livre para quem quiser começar, trazer o seu texto, falar, né? Por que que escolheu esse texto. E os outros também têm a liberdade de conversar sobre o texto que o colega escolheu, né? E aí a gente vai seguindo aí a condução da nossa reunião, ok? Então, quem quiser começar aí, pode começar. Se o Sérgio também quiser começar a falar alguma coisa, né, Sérgio? Uhum. Se quiser fazer também aí alguma Podem introdução. começando aí, sou ouvinte aqui por enquanto. Pois pronto, quem quiser começar, fique à vontade. É melhor ir por ordem alfabética, já que não tem voluntário. Aí o voluntário aparece já já. Então, vamos lá, então. Eu acho que por ordem alfabética seria eu mesmo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom, Boa noite. o trechinho que eu escolhi, eu vou dar uma lida aqui. Ele é curto, são dois parágrafos, mas ele é um pedacinho que fala de Boromir. É um personagem que, para mim, ele não é um dos meus favoritos nem nada. Eu sei que na obra toda de Tolkien, a gente vê o tempo todo o serviço e o sacrifício, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não é difícil de encontrar, né? Então, mas é um personagem que me chama a atenção por conta do seguinte: apesar dele o tempo todo estar ali, ele está sempre sendo tentado pelo anel, né? Ele queria até usá-lo para fortalecer o exército e tudo mais, usar uma coisa que é má para o bem. Ele achava que seria possível, não via o tamanho do poder que tinha, mas mesmo em alguns momentos, eles querendo tomar alguns caminhos que ele não concordava, ele estava o tempo todo falando, não, vamos para Minas Tirith, e o pessoal não era isso que era decidido no final. Mesmo assim, ele obedecia, né? Ele servia o tempo todo. Então, ele carregou ali Hobbit nas costas. No filme não mostra muito isso, mas no livro
sim, ali perto de Caradra, se eu não me engano, nesse trecho, ele precisa carregar um dos hobbits nas costas, ele abrindo caminho pela neve, porque os hobbits eram muito pequenos, né, e eles poderiam ser soterrados e tal. E ele carrega, algumas vezes ele e o Aragorn vão sozinhos e voltam e tal. Então ele está o tempo todo a serviço, né? Apesar de ser durão, né? De parecer aquela postura de vilão, né? Mas não, ele está o tempo todo servindo e ele tem muita aquela questão da honra, né? Em relação ao povo dele e tudo mais. Então, mesmo assim, mesmo ele tendo essas questões, ele serve e o trecho é o seguinte: há uma, peraí, há uma milha talvez do Part Galen, numa pequena clareira não muito distante do lago, encontrou Boromir. Isso, o Aragorn, né, encontrou Boromir, estava sentado e recostado numa grande árvore como se descansasse. Mas Aragorn viu que ele estava perfurado por muitas flechas, com plumas negras. Ainda se via a espada em sua mão, mas estava quebrada pelo punho, perto do punho. A corneta partida em duas, descansava em seu lado. Viu muitos orcs abatidos, empilhados em toda a volta e aos pés de Boromir. Aragorn ajoelhou-se ao lado dele. Boromir, abrindo os olhos, esforçava-se para falar. Finalmente, lentas palavras afloraram. Tentei tirar o anel de Frodo, disse ele. Sinto muito. Paguei por isso. Seu olhar desviou para os inimigos caídos. Pelo menos 20. Eles se foram, os pequenos. Os orcs os levaram. Acho que não estão mortos. Fez uma pausa, na qual seus olhos se fecharam de cansaço. Depois de um momento, falou outra vez. Adeus, Aragorn. Vá para Minas Tirith e salve meu povo. Eu falhei. E depois disso ele não diz mais nada, né? O Aragorn até faz uma pergunta para ele, para onde foram e tal, mas ele não responde mais nada, né? E esse aí é o finalzinho do Boromir. Para mim, é algo que eu acredito, né? Ele não é dito em nenhum momento, mas foi como uma redenção, né? Para ele. Ele acaba se confessando ali, ele meio que se arrepende de ter tentado roubar o anel do Frodo, né? E nos últimos momentos de vida dele, ele acabou protegendo dois hobbits que não estavam com o anel, né? Então, quer dizer, ele não sabia que eles iam ter um papel importante depois na história dali para frente, poderiam não ter, e mesmo assim ele se sacrificou para salvar a vida dos dois, né? Que eram tão pequenos, que aparentemente não tinham uma importância tão grande para a história, né? Ele poderia nunca mais ver o povo dele, que ele tanto falava, nunca mais voltar para o povo dele, mas mesmo assim ele ele foi lá e ele protegeu os dois. E eu acho que o mais legal é que ele, cara, ele sempre levantava, né? No filme, pelo menos, dá pra gente ver isso bem, né? Ele tomava uma flechada, mas ele levantava. Tomava outra e levantava. E ele continuava de pé até que todos os orcs ou tinham fugido ou ele conseguiria bater todos eles. Então ele, cara, ele era imparável, né? Então, para mim é um exemplo assim de honra mesmo. Ele lutou com honra e ele morreu com honra. Então ele serviu até o último momento, né? E se sacrificou, né? Por dois personagens que ele não sabia nem que teriam tanta importância lá na frente. Então é por isso que eu escolhi esse trecho. O capítulo qual é mesmo? É Rompimento da Sociedade, é? É o primeiro capítulo do As Duas Torres. Qual o nome? Eu não me lembro. A partida de Boromir? Deixa eu ver. Ah, A Partida de partida de... Bora. Muito bom. Hum, já eu tiro isso aí. Bem-vindo, Vinícius.
A gente estava conversando, Sérgio, no começo, que quando o Cristiano falou dessa passagem que ele escolheu, que eu estava lembrando que tem uns dois OGCs sobre. Eu acho que tem um sobre a morte de Boromir e eu acho que tem um sobre o sacramento da confissão, que você É o aborda. mesmo, é um só, acho que É um só, né? é Ah, lá no comecinho do canal, acho que é o eu 2, lembro que é um 4, dos por ali. primeiros. É um É, dos primeiros. É muito bom, se você não tiver visto, Cristiano, você pode dar uma olhada. Para mim, foi um dos acho que mais, é mais fortes. A Confissão de Boromir, eu acho, o nome do É, vídeo. É só ir lá aborda no muito. canal e vá nos vídeos e coloca assim, mais antigos primeiro, que vai estar lá no topo da lista. Eu acho que tem um valor de reparação forte aí a oferta do. Não é o sacrifício do Boromir, né? Existe uma reparação pelo mal que ele causou, né? De certa maneira, ele fecha de novo essa brecha que ele deixou aberta, né, na sociedade, com o fato de ter caído, né, na tentação, ele dá a vida, mas ele repara, né, com esse dar a vida dele, né? Mal. Uhum. Então, acho muito, muito forte mesmo essa passagem. Existe um livro que chama O Livro da Perfeição Cristã, falando sobre a parte do Boromir, né? Nesse livro fala sobre o ato de contrição perfeito, né? Que o Boromir tem esse mesmo ato e depois o Aragorn chega como um sacerdote e dá o perdão, né? Uhum. Então dá pra fazer esse paralelo e também o paralelo do bom ladrão também na cruz, quando ele se arrepende dos pecados e pede para Cristo lembrar dele no paraíso, Muito E bom. é E essa da citado condição nesse perfeita eu não livro, tinha pensado. Mateus? do ato de contrição. Essa relação Perfeito. do. Eu lembrei quando eu estava lá no Mosteiro dos Cistercenses, a gente estava, eles estavam lendo esse livro no refeitório. E daí fala que quando você tem um ato de contrição perfeito, Uhum. é quando você se arrepende com lágrimas, né? E daí fala, no livro fala que a partir do momento que você tem esse ato de contrição perfeito, imediatamente você deve se confessar, porque ali verdadeiramente seus pecados vão estar perdoados, né? Eu estudei um pouco isso aí na época da pandemia, né? Que a gente estava sem acesso aos sacramentos. E aí, eu acho que foi no site do Padre Paulo Ricardo, ele tinha um artigo lá explicando o ato de contrição perfeito e tal. Inclusive, assim, uma dica, né, pro pessoal que às vezes também está sem acesso ao padre, né, e também, assim, né, pequei gravemente, 2 minutos depois eu vou encontrar um padre para me confessar. E aí, você tem um período que você fica entre o pecado e encontrar um padre para se confessar, e se você morrer nesse período aí, né, que é o medo de todo mundo, né? Então, o ato de contrição perfeito, ele serve para isso, né? Você pecou, já peça perdão diretamente a Deus naquele momento, você vai ser perdoado, né? Padre Leonardo Wagner também tem muitos vídeos sobre isso. Você é perdoado no ato que você pede perdão, só que você tem que buscar a confissão mesmo assim, né? Porque se for um ato imperfeito, porque existe o ato de contrição imperfeito também. Então, assim, você tem que procurar, né? Eu consegui aqui pedir perdão diretamente a Deus, já vou até comungar. Negativo. Você pode estar perdoado, mas você não está livre ainda ali, né? A mancha do pecado está lá. Então, só complementando aí o que o Mateus falou, né? Então, assim, peça perdão de imediato, né? Pecou, já peça perdão. E é a primeira ocasião possível, já procure o padre para se confessar e tudo mais. Inclusive, uma dica tem uma passagem bíblica que é quando ele fala de qual pai que nega um pedido do filho, né? Então, assim, o perdão, se você está realmente arrependido, ele é certo, né? A gente pode dar como certo. Porque se você está pedindo perdão arrependido, Deus vai lhe perdoar. Então, antes de fazer o ato de condição perfeita, você diga, inclusive, o ato de condição perfeita eu faço todo dia quando eu acordo e antes de dormir para garantir, né? Então eu digo, eu peço a Deus a graça de fazer uma contrição perfeita. Eu sempre faço isso quando eu vou pedir perdão, né? Então, por quê? Porque ele vai conceder essa graça e aí você vai expor, né? Você é pecador, que você falhou e tudo mais.
E aí ele concede o perdão. E se for um pecado grave, né, corra para a confissão o mais breve possível, né? Quando você puder ter a oportunidade. Eu lembro que a igreja faz uma diferença também quanto à motivação, porque ela chama a contrição imperfeita de atrição, né? É uma contrição, mas não é aquela a ideal, porque eu me Uhum, arrependo por medo, né? De exato. ser condenado, de ir para o inferno, ou me arrependo mais por causa de mim do que por causa de Deus, né? Então ela é Uhum, válida, mas não é ainda a esperada, né? E essa contrição perfeita é aquela onde eu me arrependo por causa de Deus, né? Porque eu feri a sua uhum. bondade, né? E aí, então, a igreja também faz essa ligação entre o que motiva o arrependimento, né? Da pessoa. Muito bem. Quem é aí o A gente foi próximo? longe já na primeira, hein? Sim. Vai, Acho que o Matheus Jefferson. está falando, acho que o Matheus está falando, mas o microfone tá desligado, Matheus. Então, eu ia falar que São Bento comenta na regra, né, que e quando você tem esse ato de contrição, aqui ele fala do monge que se voltar em lágrimas a Deus, né? Tanto é que os monges, quando eles estão em lágrimas, é uma atitude bem vista, porque quer dizer que ele está no na oração mais íntima possível, né? Até acho que o Papa Bento XVI diz, né, que a pessoa e Deus são duas vontades livres e quando se juntam tem uma grande aventura, né, de duas vontades. Então, aí entrando na parte da oração e da parte da contrição, fazendo um paralelo com a própria regra, assim. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Consegue, né? Beleza. Antes, já que o assunto foi para o tema da contrição, né? Antes de eu falar aqui um pouquinho da passagem que eu escolhi, eu queria assim fazer uns 3 minutinhos aqui, um breve testemunho nesse tema, né? Acho que é sempre edificante. Primeiro me apresentar, né? Meu nome é Jefferson, sou aqui do Rio de Janeiro. Um prazer, Sérgio, Júnior, todos estão presentes. Eu sempre fui de família católica, né? Desde pequenininho, mas a minha conversão para valer mesmo aconteceu no ano de 2013. E na época eu não sabia, mas depois eu descobri que o que eu tive foi uma graça de uma contrição perfeita, né? A gente fala muito, igual o Sérgio falou, de contrição perfeita foi um tema que ficou muito alto na época da pandemia. A gente não tinha acesso ao sacramento, né? À absolvição sacramental. Então, muito se falava sobre a contrição perfeita e muitas pessoas viam a contrição perfeita até como algo banal, né? Como algo que você conseguia de uma hora para outra simplesmente pedindo perdão ali no seu quarto, né? Mas a contrição perfeita ela é realmente um milagre da graça, né? Quando a graça visita de uma forma que nos gera um arrependimento profundo, né? Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha feito meu crisma e pesquisando na internet eu conheci o Padre Paulo Ricardo em um vídeo que ele falava sobre o pecado mortal e os efeitos do pecado na alma, né? E ele explicou com uma clareza em que eu nunca havia escutado ninguém explicar o que era um pecado mortal e o que ele fazia na alma. E eu tenho certeza que naquele momento eu fui visitado pela graça, né? Porque aquela passagem de São Paulo, né? É como se caíssem as escamas dos olhos. Pela primeira vez eu vi o que um pecado fazia na alma. E eu me lembro como foi uma experiência tão profunda que eu me lembro como se fosse hoje. Isso foi num sábado e eu comecei a chorar com o vídeo do Padre Paulo aberto. E eu comecei a chorar e eu não tinha mais forças para nada, nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda. Eu só queria me confessar. E assim, e confissão não porque eu iria para o inferno, mas simplesmente porque eu ofendi a Deus, né? É como se eu tivesse visto o amor de Deus por mim. A única coisa que eu queria era pedir perdão porque eu tinha ofendido aquele amor. E eu fui, me confessei. Eu me lembro como se fosse hoje. O padre passou como penitência para rezar o Salmo 50, o Miserere, né, de Davi. E nossa, quando eu li aquele salmo, era exatamente o que estava dentro de mim, né? O meu pedido de perdão era aquilo.
era aquilo, aquela experiência de condição de Davi. E daquele dia, apesar de eu sempre ter sido católico, mas daquele dia em diante foi o estalo, né? Eu não sabia o que era uma condição perfeita, mas futuramente, estudando, eu falei, nossa, aquilo foi, né? E eu só senti isso uma vez na vida, né? Tanto que o Padre Paulo fala isso no vídeo dele, tem um vídeo que o Padre Paulo fala, eu não sei se eu tive uma contrição perfeita na minha vida. O Padre Paulo Ricardo fala isso, né? Então, assim, eu sempre digo isso, que foi uma graça que Deus me concedeu uma vez na vida e foi suficiente para virar tudo, né? Então é algo assim, como o Sérgio falou, a gente tem que pedir muito a graça, né, de uma contrição perfeita, porque é algo essencial, né? E aí eu trouxe aqui esse breve testemunho antes de falar da minha passagem, porque foi o tema, né? Então acho que é edificante a gente compartilhar também. Sobre a passagem, o tema é sobre o serviço e sacrifício, né? Então acho que nada melhor do que a dupla Sam e Frodo para resumir serviço e sacrifício, né? O Sam é o serviço do início ao fim e Frodo é o puro sacrifício, né? Aquele que carrega, o inocente que carrega um fardo que não é dele. E eu escolhi uma breve passagem aqui das duas torres, né? Já da segunda metade ali das duas torres do livro quarto, no capítulo das escadarias de Kirith-Angol, quando eles já estão no caminho para a Toca da Laracna, né? Em que o Sam e o Frodo estão ali no caminho, já não me lembro se foi antes de subir a escadaria, acho que eles já tinham subido. E no caminho para a Toca da Laracne, eles param num vão da montanha para descansar um pouco. Inclusive até o Gollum sai, né, para fazer as coisas dele, que é justamente na parte em que o Gollum sai para resolver as coisas com a Laracna que depois ele volta, né? Nesse meio tempo, o Frodo e o Sam ficaram sozinhos ali no cantinho num vão da montanha, e eles estavam, o contexto é que eles estavam conversando sobre as grandes histórias do Legendário, né? Eles estavam conversando sobre as grandes histórias do Legendário, e tem até uma frase em que o Frodo se pergunta, né? Nossa, Sam, será que um dia falarão de heróis nessas histórias? E o Sam, ele fala aqui vou ler aqui metade de um parágrafo, e o Sam, ele fala o seguinte, né? O Sam falando pro Frodo. Eu costumava pensar que essas histórias eram coisas que gente maravilhosa saía para procurar porque queriam elas, porque essas histórias eram emocionantes, como se a vida fosse um pouco tediosa, como se fosse uma espécie de esporte, poderíamos dizer. Mas esse não é o jeito das histórias que realmente importam, nem das que ficam na lembrança. Normalmente, parece que as pessoas simplesmente caíram dentro delas. Os percursos foram traçados assim, mas acho que elas tiveram muitas oportunidades, assim como nós, de darem a meia volta, só que não deram. E se tivessem dado, nós não saberíamos porque elas teriam sido esquecidas. Nós ouvimos falar somente daqueles que foram em frente, e nem todos tiveram um final feliz. Pelo menos, não um final feliz para aquelas pessoas de dentro das histórias. E esse é um trechinho assim que mexeu com muito na época que eu li, né? Porque eu fiz uma comparação muito grande com os santos, né? A gente escuta grandes histórias de grandes vidas, de grandes sacrifícios, e às vezes a gente para pensar e fala, parece que essas pessoas buscavam isso, né? Mais ou menos o que o Sam está falando. Você vê as grandes histórias e fala, poxa, parece que aquelas pessoas eram tão corajosas que é como se elas estivessem em casa sem fazer nada. Ah, eu quero uma aventura aqui, vou buscar. E ele fala, na verdade não, alguém traçou o caminho, você simplesmente cai ali dentro. E elas foram heróicas porque não porque elas eram corajosas e escolheram, mas porque elas tiveram oportunidade de voltar e não voltaram. Assim como nós, ele fala deles, né? Eu achei isso muito comovente, esse diálogo deles dois, né? E ele termina com um trechinho até apelando um pouco assim numa leitura até para uma questão da providência, né? Porque ele fala, e muitas vezes essas histórias não tiveram um final feliz. Não tiveram um final feliz para aquelas pessoas das histórias. De repente, numa história de um herói, o herói morreu. E para aquelas pessoas não foi um final feliz, mas para quem olha de fora, tendo aquela visão, já sabendo como a história terminou,
a gente vê a beleza por trás daquele suposto final feliz, né? Que na verdade foi um final heróico, né? Um final de redenção. Até pegando o exemplo de Boromir que foi falado, de repente ali naquele momento, poxa, Boromir morreu, né? Infelizmente. Mas olhando a história com esse olhar da providência, né, macro, houve uma redenção ali, né? Então eu escolhi essa passagem porque para mim são os dois maiores, pelo menos no Senhor dos Anéis, né? Eu ainda não peguei o Silmarillion, então eu não tenho base para pegar outras histórias, mas o exemplo ali do serviço e sacrifício na amizade desses dois, para mim, é algo incrível, né? Gostei muito dessa relação que você fez do Sam com o serviço e o Frodo com o sacrifício. Não tinha pensado assim, dessa maneira, né? Faz muito sentido mesmo. E essa não intencionalidade da história ou do sofrimento, né? Porque o que é não intencional tem muito mais valor do que aquilo que eu intenciono, né? Ah, eu intenciono ser um herói, né? Às vezes não dá em nada, é como intencionar ser um mártir, né? E geralmente no começo da igreja quem intencionava ser um mártir acabava renegando a fé, né? Então os mártires eles de certa maneira caíam nas histórias também, né? E davam a vida é, escolhendo aquilo que eles não escolheriam, digamos assim, né? Então eu acho que o Sam fala também é nesse sentido, né? Eu escolher aquilo que eu não escolheria para mim. Essa passagem que ele leu que quando ele fala assim, as histórias que realmente importam, né? No original é Tales That Really Matter, que virou uma expressão famosa entre os tolkienistas aí, que é tipo assim, eu acho que tem até uma coletânea chamada Tales That Really Matter, que é, tipo, assim, seriam histórias que serviram de inspiração para o Tolkien, né? Esse tipo de coisa. Acho que tem a música, se eu não me engano, a trilha sonora do filme, acho que tem uma com esse título também. Então, realmente marca muito. E sobre a questão dos santos, realmente eu acho que a maioria deles não procurou ser santos, né? Ele só procurou amar a Deus, né? Eles só procuraram amar a Deus. Eu estou lendo a biografia do Padre Pio, desde o ano passado, é que eu dei uma pausa nela para ler sobre os anjos, aí li só 4 livros nesse meu tempo aí, né? Sobre os anjos. Aí voltei para o Padre Pio agora. Mas assim, o livro é tão detalhado, né? E mostra todo momento que ele mesmo sofria até de escrúpulos, porque ele achava, não sabia se ele estava na graça de Deus ou se mas assim, isso era em relação a ele, mas com relação aos assistidos espirituais dele, ele era perfeito como pai espiritual, né? Ele sabia assim, olha, faça isso, faça aquilo, não, você está salvo, você vai para o céu, sua hora está chegando, mas fique tranquilo. Então em relação aos outros, beleza. Agora em relação a ele mesmo, ele se sentia assim o mínimo do mínimo do mínimo, né? Inclusive é até engraçado que quando ele era criança, né, e lá na Itália, as pessoas tinham muito costume de soltar imprecações, né? Até contra a igreja, contra Deus, né, contra Jesus e tal. E aí ele estava brincando com os meninos e alguém começou a soltar essas imprecações, ele começou a chorar e saiu correndo de lá do local. Ele não queria nem ouvir, porque ele se sentia mal, né? Já que ele amava tanto, né, Nossa Senhora, Jesus e tal, e ouvindo aquilo ele ficava mal, chorava e saía correndo. Então esse era o nível, né? Se eu não me engano, foi com ele que algum padre, eu acho que foi com ele, foi tomar a confissão dele, depois que ele falou, a pessoa falou assim, são os pecados de uma criança, né? Tipo, uma coisa assim, uma ingenuidade assim, altamente, em alto grau, né? Ele tem outra passagem lá, só uma curiosidade, que ele estava com a cunhada dele na casinha que ele morava, que ele morou por um tempo quando ele era jovem, porque ele sempre teve muito problema de saúde, né? E aí ele estava nessa casinha, tipo uma cabana afastada, e a cunhada dele estava lá amamentando o bebê, né, o filho dela. E aí ele faz naquele, né, não quero olhar e tal, não sei o quê, e de repente a mulher dormiu com o bebê mamando, né? Ele pegou o livrinho dele de orações e deu na cabeça da mulher para ela acordar, né? Porque ele não quis nem tocar com a mão nela, né? Ele não quis tocar com a mão nela, para evitar qualquer tipo de desejo ou de pensamento, né? Então ele deu na cabeça dela. Então, Padre Pio era isso, né? E foi um dos maiores santos aí, né? Que a gente, dos últimos, sei lá, centenas de anos, sei lá. Então, que arrastou multidões e tudo. Então, realmente. Mas também eu vou lembrar que tem alguns outros santos que também buscaram a santidade de propósito e conseguiram, né? E aí eu venho em mente aqui Santo Inácio de Loyola, né? Que o sonho dele era ser um guerreiro, né? Um alto combatente, militar e tudo. Aí quando ele sofreu um ferimento na perna, a carreira dele
de soldado acabou, e no tempo de convalescência, né, quando ele estava se recuperando do ferimento, não tinha livro para ler. Os únicos livros que arrumaram para eles foram sobre as vidas dos santos. E aí ele lendo, de tanto ler as vidas dos santos, ele disse, eu vou querer ser santo também. Né? E conseguiu, né? Então, é um exemplo aí de quem buscou. Acho que Santa Teresinha do Menino Jesus também, ela sempre buscou ser santa, né? Então, tem os dois lados, né? Vamos lembrar que também tem, né, os que procuram e tem os que são os santos, né, que simplesmente amam a Deus, né? Amam. E só por amar a Deus tanto, acabam sendo reconhecidos como tais, né? Ô Sérgio, isso que você falou de que foi confessar e falou é o pecado de uma criança foi no leito de morte de Santo Tomás que o padre Hum, foi tomar a confissão dele e daí ele falou é os pecados de uma criança. pronto. Obrigado aí. É tanta coisa que, é tanta história, né? Ainda bem que eu não dei certeza. E o próximo, quer compartilhar a sua leitura? Posso falar? Então, eu não peguei um trecho específico, eu peguei na verdade, está incluso em 2 capítulos, né? Eu li sobre Faramir, que ele teve tudo na mão ali para estar levando a glória para o reino de Gondor e para estar se provando para o pai dele, né? O quão nobre também ele era. E ele abdicou disso, né? Isso é, me fez lembrar também de alguns santos também que eram nobres e eles se despiram de toda a sua nobreza, de todas as suas riquezas, de todos os seus bens, para se dedicar ao serviço de Deus. Isso me vem à cabeça, por exemplo, Santa Isabel da Hungria, que ela se casou, teve filhos, o marido morreu e ela abdicou do trono da Hungria para estar se dedicando à causa dos pobres. E no livro também, ali já indo para a parte da encruzilhada das duas torres, né, do caminho da encruzilhada, saindo ali do Lago Proibido, quando Frodo, quando o Faramir disse que vai vendar o Sméagol, né, o Frodo fala que acredita numa bondade, né, que tem dentro do Gollum. E daí o Faramir fala, talvez. Aí o Frodo, ao revés disso, ele fala, então, se você vai vendar ele, você vai me vendar primeiro para que o Gollum possa confiar em mim. E nesse momento, né, eu comecei a refletir que o Faramir poderia pegar eles vendados e levar eles para Minas Tirith e se acabar tudo, né? Mas ele questão de humildade, né? Também, se a gente for pegar dentro da cosmovisão cristã, é, ele ele preferiu acreditar que naquele trio estava um bem maior, né? E até no filme, um dos serventes lá do Faramir fala: você conhece as leis do seu pai, né? Que é pagar com a vida. E hoje, se a gente for para pensar na própria igreja, né, uma coisa que meu padre estava falando sobre o martírio branco. A gente não tem mais a questão é, de estar matando católicos, né, mas a questão de estar reduzindo os católicos na questão do debate, né, e dos meios, né, do dia a dia. Então, esse sacrifício, para mim, foi um sacrifício que o Faramir fez, me fez refletir isso aí, principalmente dos santos que tinham tudo aí, né? Outro santo também, São Bernardo de Claraval, quando o irmão mais novo dele ia receber tudo, ele falou: vocês vão ficar com a parte melhor, que é o céu, né? E porque os São Bernardo e os irmãos iam deixar tudo, né? No caso lá era um condado,
Para o irmão mais novo, ele não. Abandonou tudo e também virou santo também. Então, os próprios São Francisco de Assis também, né? Largou tudo. Eu vou até pegar o gancho já no que o Matheus falou, e vou também falar de outro rei, que é São Luís, rei da França, né? Esse não abdicou da riqueza dele, porém é reconhecido como um dos governantes mais justos da história, né? E assim, eu não me lembro, eu sempre confundo a numeração, se é Luís nono ou se é 14, sempre me confundo. É Luiz Nono? IX. Nono, pronto. Eu tenho a biografia dele ali, só que eu não comecei a ler, que eu tenho que terminar do Padre Pio antes. Então, Luís XIV, assim, eu vejo como o modelo que o Tolkien usou para um governante, para um rei. O Tolkien, a gente sabe, né? Eu até fiz um post recente aí no meu Instagram, né? Sobre Tolkien e democracia. O Tolkien não era democrata, ele não era a favor da democracia, simplesmente porque ele sabia, né? E acreditava que a democracia era deturpada por quem está no poder, né? E o que a gente está vendo aí há décadas, né? Acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né? Então, Tolkien não era o democrata, ele era mais para o monarquista. E o modelo, até porque o modelo divino é monárquico, né? Se a gente vê, Cristo, Rei do Universo, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, São Miguel Arcanjo é o príncipe da milícia celeste, então tudo é uma hierarquia monárquica, né? Uma monarquia. O Tolkien acreditava assim, que o homem tem que seguir o modelo de Cristo, então a gente tem que imitar o modelo divino em tudo. Então, por isso que Tolkien seguia mais pela monarquia, né? Só que, claro, o Tolkien, a monarquia do Tolkien, ele acreditava no monarca que realmente fosse cristão, católico, que seguisse, né, os ditames da igreja e tudo, né? E a gente sabe que houve algumas deturpações no meio do caminho. Hoje em dia isso seria praticamente impossível, não tem como se voltar a um modelo desse, né, infelizmente. Mas esse era o Tolkien, né? Ele mesmo se definia como reacionário, né? Um reacionário daquele que queria a volta ao passado, né? Ele sabia que não ia voltar, mas ele tinha essa lembrança do passado, da época do feudalismo e desses grandes reis do passado. E eu estou falando tudo isso porque, já que o Matheus deu o gancho aí dos reis, né? Porque, para mim, né, São Luís foi o modelo do Tolkien, de governante, e serviu como modelo para alguns personagens. Por exemplo, o Aragorn, né, o Elessar, né, quando ele se tornou rei, e também para o Finrod Felagund, que é a passagem que eu vou ler agora. E eu vou ler e depois eu vou explicar mais um pouco, puxando esse gancho aí da posição do Tolkien, né? Posição política. Ô, O- Sérgio, o- Diga. existe um livro que o pessoal da Universidade de Barcelona fez, que eles digitalizaram a educação do príncipe que assumiu o trono. E é uma literatura da Idade Média. Aí fala lá, né, que o príncipe, sobre a questão da justiça, que ele deveria buscar se espelhar na Santíssima Trindade também. É, eu mandei para o pessoal no grupo lá, é uma literatura muito boa, Uhum. Pedi pro Júnior me mandar então depois. tá? Ó, o capítulo aqui é de Beren e Lúthien, né? No Silmarillion. O contexto anterior da passagem é que na Batalha da Chama Repentina, o Finrod Felagund, né? O Finrod é aquele elfo que é amado por todos, né? Todo mundo gosta dele, não tem quem não goste dele. E por quê? Porque ele era justo, era verdadeiro, era Ele é o amigo, irmão né? da Galadriel, né, Sérgio? Isso, irmão da Galadriel. E ele estava lá em apuros, né, na guerra, se não me engano, na Batalha da Chama Repentina. E quem vai salvar ele são os homens, né? O Barahir, que era o pai do Beren. Do Beren Lúthien, óbvio, né? Então o Barahir salva eles lá no pântano, né? Salvo engano, é o pântano de Ceder. E aí ele faz uma roda de lanças assim ao redor do Finrod, né? Para rechaçar os orcs. Porque também tinha muito aquela história, né? Já entrando na minha explicação aqui. Os homens que eram bem menos poderosos do que os elfos, eles acabavam, e vendo como os elfos eram poderosos e sublimes, eles se submetiam à vassalagem, né? Eles se tornavam vassalos dos senhores élficos. E de bom grado, né? Ou seja, ele mesmo se oferecia para aquele serviço, porque ele sabia que tinha vantagens. E aí a gente já começa a fazer o paralelo com o feudalismo, né? É, explicando por alto aqui, né, no feudalismo, assim, cada um vive na sua propriedadezinha ali, né, dentro, lógico, dentro do reino, né, tem aquele rei e tal, poderoso, mas assim, os camponeses, os agricultores, tudo tinha
sua terrinha ali para ele, pequenininha ali, para ele cuidar da sua família, e a família toda trabalhando naquilo ali. E o rei, por permissão do rei, ele vivia naquela terra, né? O rei dizia, ó, pode fazer. Lógico que ele pagava um certo tributo, né? Já que tinha que manter o reino. E quando tivesse algum perigo, ele tinha que ir lá e lutar pelo rei. Assim como se ele tivesse sendo ameaçado, o rei também tinha que protegê-lo. E é tudo isso que a gente vê aqui no Silmarillion, no Senhor dos Anéis. Todos os reis justos fazem isso, né? O Tolkien tirou muito bebeu muito dessa fonte aí, né? Então, quando a casa de Belor estava servindo aos elfos, né? Na época era o Barahir, e aí ele consegue salvar o Finrod, né? Ninguém tinha conseguido, só os homens lá conseguiram salvá-lo naquela batalha. E aí, quando ele estava indo embora, o Finrod prestou um juramento, né, de lealdade. Teve, olha só, o rei prestando juramento ao seu servo, né, ao seu vassalo. E entregou o anel, né, o anel que ficou conhecido como Anel de Barahir, como símbolo daquele juramento que o rei fez, né? E aí o Barahir acaba morrendo sem cobrar o juramento. Ele não teve como ele ir atrás do Finrod de alguma oportunidade para ele cobrar, mas o filho dele teve, né? Quando o Beren chega em Doriath, e aí ele se apaixona por Lúthien, né? Que ele é grande amor, e aí o rei Thingol, né, diz, olha, você pode ter a mão dela, mas se você trouxer uma Silmaril da coroa do Morgoth, né? Só isso, né? E aí o Beren ainda brinca, né? Nossa, o preço dela tá muito baixo, né? Mas eu vou conseguir. Só que ele também não é besta nem nada. E aí ele tinha o anel de Barahir, que era o anel do pai dele, e vai atrás de quem? De quem deu o anel para ele, né? Do Finrod. Exigir o cumprimento daquele juramento que o Finrod tinha feito para o pai dele. E aí vem a passagem que eu vou ler agora. E depois eu comento mais um pouco, né? Assim Beren chegou diante do rei Finrod Felagund. E Felagund o reconheceu, não precisando de anel para se lembrar da gente de Belor e Barahir. De trás de portas fechadas, eles se sentaram. E Beren contou da morte de Barahir e de tudo que lhe acontecera em Doriath. E chorou, recordando Lúthien e o júbilo dos dois juntos. Mas Felagund ouviu essa história em assombro e inquietação, e soube que a jura que fizera estava vindo sobre ele para causar a sua morte, como muito antes predissera a Galadriel. Falou então a Beren de coração pesaroso. Está claro que Thingol deseja a tua morte, mas parece que essa sina vai além do propósito dele, e que o juramento de Fëanor está operando de novo. Pois as Silmarils estão amaldiçoadas com o juramento de ódio, e mesmo aquele que só as menciona com desejo faz com que se desperte um grande poder. E os filhos de Fëanor prefeririam lançar ruína sobre todos os reinos élficos do que permitir que qualquer um além deles mesmos obtenha ou possua uma Silmaril, pois o juramento os rege. E agora Celegorm e Curufin estão habitando em meu palácio. E embora eu, filho de Finarfin, seja rei, eles ganharam grande poder no reino e lideram muitos de seu próprio povo. Mostraram-me amizade em tudo de que precisei, mas temo que não mostrem nem amizade nem misericórdia a ti, se a tua missão for revelada. Porém, meu próprio juramento vige, e assim estamos todos enredados. Então o rei Felagund falou diante de seu povo, recordando os feitos de Barahir e sua jura, e declarou que lhe cabia auxiliar o filho de Barahir em sua necessidade, e buscou a ajuda de seus nobres. Então, olha só por que esse é o modelo de governante para o Tolkien, né? Apesar dele ser poderoso, né? Dele poder simplesmente negar o pedido do Beren, que era um homem, né? Um humano, ele lembra na hora, ele disse, olha, a minha morte está chegando, né? Assim que o Beren chegou lá, ele viu que isso aí era para ele morrer. E mesmo assim, o que que ele fez? Ele foi convencer os nobres dele, né, para apoiá-lo, né, nessa empreitada. Então aí a gente tem a questão do serviço, né? O rei que serve, não é só o vassalo, né? O rei também serve. Então por isso que o Tolkien era monarquista. E o sacrifício que é o que vem depois, porque realmente ele morre, né? Eles vão atrás das Silmarils, mas no caminho tinha aquela torre dos lobisomens, né? Da Tol Ingalroth, ali em Tol Sirion, na passagem entre as montanhas. E aí o Sauron, do alto da sua torre, vê que eles estão passando e manda os orcs prenderem. Ó, aqueles ali não deram satisfações de onde estão indo, né? Estavam disfarçados de orcs e tal. Os 12 companheiros, né, tal, o Finrod, o Beren e os restantes são presos, capturados, e o Beren se sacrifica, o Finrod se sacrifica, né? Ele luta com os lobos lá e tal, e ele é morto naquela peleja lá. Então, assim, ele serviu e se sacrificou, né? Um rei que fez tudo isso, né? Então, assim,
você pode ficar na leitura do Tolkien só vendo, que passagem linda, né? Que batalha legal, não sei o quê. Mas para você entender a cabeça do autor, tem que refletir sobre essas passagens, né? Sobre o que ele escreveu. Então, assim, para mim, essa passagem define o tipo de governante que o Tolkien acreditava, que não era nenhum dos modelos modernos que a gente tem hoje, né? Então, por isso que eu fiz esse gancho. Então, para mim, o Finrod é isso, é o modelo de serviço e sacrifício aí no Silmarillion, né? Você vê também aí outros, tem esses valores, né, do serviço e do sacrifício. E você vê muitos outros, né? Você vê essa fidelidade à palavra, né? A Uhum. honra dele. Juramento é importantíssimo, né? O Tolkien, nenhuma das histórias dele tem um juramento que seja da boca para fora, né? Todos eles amarram a pessoa de tal forma que ou ela cumpre ou ela se dá mal, né? E o Finrod, Interessante. inclusive, ele é um dos únicos acho que dois elfos que nomeados que a gente sabe que reencarnaram, né? Que a reencarnação dentro da história da Terra-média faz sentido, né? Não nada de espiritismo aqui. É porque os seus espíritos são presos à matéria diária. Então, se eles não ficarem esperando, né, nos salões de mandos até o final do mundo, eles têm a possibilidade de reencarnar. Então, o Finrod é um dos que reencarnaram. E logo depois da passagem da morte dele, é dito que ele estava caminhando com o pai dele lá nas praias de Valinor e tudo mais, né? Por quê? Justamente por isso. Então, o sacrifício dele foi tão grande e quem morria em sacrifício, né, no caso dos elfos, mais rápido conseguia retornar, né? Então, ele teve essa graça também. Esse retorno dele foi diferente, digamos assim, do Glorfindel, né? Que o Glorfindel volta para a Terra-média, no caso, né? Quando ele... Isso, porque o Glorfindel recebeu a missão, né? É outra missão, né? A missão, a mesma missão dos Istari. Já o Finrod não, o Finrod acabou ali. tinha como que cumprido o papel dele, né? Na É. Terra-média. Muito bom. Eu gosto muito dessa amizade entre os elfos e os homens, né? Esses exemplos aí que a Uhum. gente vê. E são amizades que perduram, né? Quando é uma amizade mesmo, assim, uma aliança, né? Elas perduram ao longo de muitas gerações, né? Impressionante isso. E não eram só amizades entre sujeitos, assim, eram famílias inteiras, né? Que ficavam É. fiéis umas às outras, né? Era algo tipo familiar, né? De ramos, de clãs, né? Que faziam aliança e isso era muito duradouro, né? Entre eles. Até os filhos de Fëanor, que são mais ou menos vilões da história, eles também tinham seus vassalos e eram fiéis a eles também, né? Inclusive foi um desses que traíram eles, né? Numa das últimas batalhas lá, foi aquele Bor e Ulfang, que eram orientais, né? Mas aí tá explicado, né? Eles eram lestenses, né? E eles Sim. já entraram a serviço deles lá, já como espiões do Melkor. Que no caso eles traíram os filhos de Fëanor. Foi Maedhros, né? Eles tinham aquele plano que tinha feito até um vídeo sobre isso, que eles iam atacar o norte lá, né? Anfáulis. O Hum. Maedhros ia pela Ah, passagem dele e o Fingolf ia pelo outro lado, né? Só que aí os lestenses avisaram o Morgoth e aí os orcs vieram e tocaram o terror lá antes sim. deles conseguirem, né? Lembro dela. A gente leu há pouco tempo no Silmarillion essa parte. Uhum. Pouco tempo. Quem mais? Todos já falaram, né? Vinícius, tu trouxe algum trecho aí? Boa noite, boa noite. Dá para escutar? Dá sim, boa noite. Bom, por conta do vestibular, né, ficou bem corrido assim para ler o Tolkien, né? Só que sempre me chamou muita atenção no Hobbit, o capítulo 9, né, dos barris, né? Quando ele vai conseguir libertar os anãos. Aí eu fiquei assim bastante impressionado porque é, se fizesse um paralelo do capítulo 1, né, do Hobbit capítulo 1 com o Hobbit do capítulo 9, é a mesma pessoa, né? Em substância, né? Metafisicamente é o mesmo Hobbit, mas assim a atitude dele mudou, né? Ele agora é uma pessoa assim mais corajosa, né? Aí eu me lembrei da leitura que eu estava fazendo assim mais na Semana Santa, assim, na Quaresma de Santa Edith Stein, né? Porque a Edith Stein ela puxa muito a questão da fenomenologia, né?
que o João Paulo II também puxa muito, porque o João Paulo II, ele, juntamente quando ele vai estudar fenomenologia com o Russell, né, com Max Scheler, com quando ele vai também, quando ele escreve Amor e Responsabilidade, ele vai citar Kant, né, o imperativo kantiano, a ética personalista de Emmanuel Mounier. Aí eu me lembrei muito da questão de que quando ele consegue libertar os anãos, né, e eles já estão saindo lá com os barris, né, pelo lago, o Tolkien descreve muito bem a questão dele estar sentindo frio e fome, né? E eu me lembrei assim, porque é uma coisa muito ruim mesmo, né? Assim, do ponto de vista médico, né? É uma coisa muito ruim assim para o corpo, né, pessoa? Porque assim, a proteína, né, tem que estar o que a 37 graus e meio, 36, né? Ou seja, ele estava com frio e ele estava com fome, ou seja, a glicemia dele estava baixa, né, também. Só que eu também fiquei pensando assim, mas aqui ele tinha dois problemas na mão, no caso, o Hobbit, né, assim, do ponto de vista médico. Mas aí eu, fazendo um paralelo com Cristo, né, que é o sacrifício supremo mesmo aqui na Semana Santa, que é meditado, aí eu me recordei que no livro do Frei Inácio Larrañaga, né, que é Mostra-me o teu rosto, que ele faz tipo... o livro é muito bom, ele faz tipo uma análise daquela questão da noite escura de São João da Cruz, que é a noite escura do sentido, que não dá para sentir Deus, parece que Deus sumiu, né? Edith Stein também faz isso na Ciência da Cruz, né? Ela faz essa análise da questão do ser de João da Cruz nas poesias dele, né? E no caso o Hobbit, ele sofre, mas ele sabe que aquele sacrifício que ele está fazendo, né? Não é nem tanto pela riqueza, que eu fiquei impressionado por causa disso, né? Não é tanto assim, não, é porque a gente vamos derrotar o Smaug e vamos pegar o dinheiro, né? Ele tem, pronto, precisamente uma axiologia, né? Ou seja, uma hierarquia de valor, que é que a gente estuda no personalismo, né? O João Paulo II fala muito disso no Amor e Responsabilidade, a hierarquia de valor dele é muito elevada, ou seja, a questão da materialidade dele transcende, né? Ou seja, ali ele vai no princípio da amizade mesmo, né? E Aristóteles falava isso, né? De Nicômaco, né? Que para saber se a amizade era verdadeira, ela tinha que ter um bem em comum, né? E no caso tinha um bem em comum aqui, porque ou seja, ele não ia ajudar. Ele mesmo pensou várias vezes, eu queria estar na minha toca Hobbit, ou seja, várias vezes ele quis ser egoísta, né? Só que naquele momento ele vence o egoísmo dele e ele olha precisamente o bem da turma e não o bem dele, né? Ou seja, ele se sacrifica assim, não, eu vou passar frio, eu vou passar fome, mas para que eles consigam se recuperar, né? Aí depois eles agradecem, né? Tem um sentimento de gratidão ao Hobbit, né? Por ter conseguido ter feito isso. Você se transformou num gatuno extraordinário, né? Até eles comentam, né? Mas assim, em paralelo com Cristo, não tem esse sentimento de gratidão, né? Porque ele, do ponto de vista mesmo assim médico, né? Quando ele começa a agonia, né? Até o Frei comenta muito perfeitamente, ele precisaria de uma transfusão de sangue imediata, né? Porque no sangue tem água, né? Então, assim, Cristo ele vai em condições subhumanas para a cruz, né? Ali mesmo já poderia ter morrido, né? Se não fosse a vontade do Pai, de que ele fosse para a cruz, de que ele carregasse as 3 vezes, de que ele até às 3 horas da tarde. Flagelação mesmo, já poderia ter morrido ali, né? Porque foi muita perda de sangue. E no entanto, quando ele está no ápice da cruz, né? Zombam dele, né? Escarnecem dele, né? Se é filho de Deus, desce da cruz, médico, cura-te a ti mesmo, salvou os outros, e aí não pode salvar-se a si mesmo. Aí tudo aquilo ali parece anular todo o sentido, né, do que Cristo fez, né? Mas, no entanto, por quê? Porque, do ponto de vista teológico mesmo, né, Deus ressuscitar era comum, era uma coisa assim, não seria uma coisa assim extraordinária, né? Porque ele é Deus, então ele é onipotente, né? Mas Deus querer morrer é uma coisa assim, esconde em si uma aparente derrota, né? Tanto é que os fariseus acreditam mesmo, né? Caifás assim, não, quando a gente crucificar ele,
acabou essa história de Jesus, né? Aí foi só mesmo mais um desses falsos profetas que apareceram muitos, mesmo na época assim de Israel. Só mais um falso profeta e a paz volta. Só que no caso não era um falso profeta, era o próprio Messias, né? Eu acho mais interessante ainda é que ele foi muito desacreditado porque acharam estranho um Messias ter vindo humilde, né? Ou seja, eles esperavam que fosse um rei glorioso, né? E ele poderia ter vindo porque era Deus, né? Ele poderia ter vindo assim, de modo glorioso, porque ele tem glória. Mas ele quis vir humilde, quis vir, sei lá, numa família, em Belém, numa cidade, assim, Belém, a menor das cidades mesmo da Judéia, assim, de toda a questão da Bíblia, até mesmo Zacarias, né, quando está no Natal meditando, né, vem as leituras da igreja, né, tu, Belém, não és a menor das cidades, né, pois de ti virá o libertador de Israel, o libertador do povo judeu, né, assim, Santa Edith Stein, né, ela faz esse paralelo perfeito, né, porque ela era judia, né, ela, antes, na verdade, ela era judia, só que depois virou ateia, né, e do ateísmo, ela se converte lendo em uma noite o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, né? E chega à conclusão de, aqui está a verdade, né? Porque ela já tinha uma certa abertura à questão filosófica, ela foi doutora em filosofia, né? Se eu não me engano, acho que foi a primeira doutora mulher em filosofia, porque teve a Hannah Arendt, a Simone Weil, mas doutora em filosofia só a Edith Stein mesmo, né? E a questão da fenomenologia dela eu acho importante, porque o Tolkien fazia também muito isso na literatura dele, né? Cada um a seu modo, né? Mas de dizer que a fé não é algo irracional, né? Não é algo assim que ela supera a razão, é algo que ela passa pela razão. Deus, o Bento XVI dizia muito isso, Deus é logos, né? Deus, ele tem uma lógica, ele não tem uma coisa assim, não é algo arbitrário. O mundo, né, ele tem uma ordem, né? O sol nasce, à noite tem a lua, o vento, a chuva, tem uma ordem assim no universo. Nesse sentido, para fechar o raciocínio mesmo, né? O sacrifício me parece muito presente mesmo. Assim, é que eu nem li muita obra do Tolkien, eu tô no Hobbit só, né? Mas, assim, o modo pelo qual ele vai narrando as batalhas é muito preciso. É como se eu estivesse lá mesmo, na batalha, assim, tá acontecendo lá a briga e eu tô ali no meio. E ele vai narrando minuciosamente isso, né? E, ao mesmo tempo, ele também mostra virtudes, né? A virtude da coragem, a virtude de nas adversidades conseguir superar, né? E isso me impressionou no capítulo 9, né? Porque, aparentemente, assim, se ele fosse pensar nele mesmo, o Hobbit não tinha nada que ele ganhasse ali com os anãos, porque ele só ia ele tinha, na verdade, tudo indicava que daria errado, né? Porque ele estava em poder dos élficos, que eram mais espertos. Tinha ali a questão do palácio do rei élfico. Ou seja, tinha tudo para dar errado, mas ele corajosamente vai lá, né? Enfrenta e se sacrifica, né? Porque ele teve sacrifício, ficou até resfriado depois, mas ele conseguiu salvar a turma dele, né? Eu achei isso assim impressionante. Foi o que Cristo fez de um modo mais perfeito, né? Salvou o homem do pecado, desse naufrágio de estar apartado de Deus, né? Até São José Maria Escrivá diz isso mesmo, né? Trouxe de novo calor ao coração humano, né? Que estava tão frio na meditação da via sacra dele. É muito impressionante. Você ainda vai ver, Vinícius, você está lendo o Hobbit agora, né? Mas você ainda vai ver muitos outros exemplos, né? Senhor dos Anéis, como já foi falado, Silmarillion, né? De essa dimensão de sacrifício. Mas é impressionante como os Hobbits têm essa potencialidade para o sacrifício, né? O Bilbo, depois o Frodo, né? Parece que a força deles é um sacrifício, né? É muito impressionante mesmo. E aí, quando você falava da fome, né? Do Bilbo não é qualquer fome, é a fome de um hobbit, é um grande sacrifício mesmo, né? Um hobbit ficar com fome é uma oferta para lá de grande. Eu acho engraçado é que várias vezes o narrador fala assim, Bilbo lembrou da sua toca, né? E não pela última vez. Aí, de novo, toda vez ele se sacrificava e lembrava da toga, querendo voltar, mas estava lá. Se tornava o sacrifício mais autêntico, né? Essa lembrança aí da toca confortável.
Bem, então eu vou também aqui brevemente falar do trecho que eu escolhi, que ele também está no Silmarillion, né? No capítulo da quinta batalha, que é a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, né? O contexto é que o Turgon, né, que era o rei de Gondolin, ele foi ajudar os elfos na batalha e o próprio nome já diz, né, foi uma batalha muito trágica para elfos e homens, né, muitas percas, né, o Morgoth praticamente arrasa com tudo, né, nessa guerra. Então os elfos e os homens estão aí perdendo, né? E aí é nesse ponto que começa o pequeno trecho que eu queria ler aqui para vocês, tá? A batalha estava perdida, mas mesmo assim, Húrin e Huor e o remanescente da casa de Hador estavam firmes com Turgon de Gondolin, e as hostes de Morgoth não tinham conseguido conquistar o passo do Círio. Então Húrin falou a Turgon, dizendo: Ide agora, Senhor, enquanto há tempo, pois em vós vive a última esperança dos Eldar. E enquanto Gondolin resistir, Morgoth ainda há de conhecer o medo em seu coração. Mas Turgon respondeu: Não por muito tempo pode Gondolin continuar oculta, e sendo descoberta, deverá cair. Então Huor falou, e ele disse: Porém, se resistir só um pouco mais, então de vossa casa há de vir a esperança de elfos e homens. Isso eu vos digo, Senhor, com os olhos da morte. Ainda que nos separemos aqui para sempre, e que eu não haja de ver as vossas alvas muralhas de novo, de vós e de mim uma nova estrela há de surgir. Adeus. E Meglin, filho da irmã de Turgon, que estava perto, ouviu essas palavras e não as esqueceu, mas nada disse, né? E a partir desse momento, esses dois irmãos, né, o Húrin, que é o pai de Túrin, e o Huor, né, que é o pai de Tuor, eles deixam, né, que o rei escape pela retaguarda deles e eles assumem ali à frente para poder defender o rei, né, na fuga dele. E eles acabam, né, o Huor morre e o Húrin vai ser preso, né? Então o Huor, que é o pai de Tuor, que é o pai de Earendil, né? Ele vai, é de Earendil? Tuor, né, Sérgio? Isso mesmo, né? Ele vai dar a vida para que o Turgon se salve, né? Porque ele um dom profético, digamos assim, ele via, né, que de Turgon e da linhagem dele ia sair a esperança dos elfos e dos homens, que é o Earendil, né? Que a gente já conversou por ele, conversamos sobre ele, né, numa das nossas últimas reuniões. Então, para mim, aqui existe, né, essa dimensão do serviço, né, como o Sérgio já falou, né, dessas casas de homens que se colocavam a serviço dos reis élficos, né, e essa aliança, né, onde um se comprometia com o bem do outro, e o sacrifício também, né, o Huo oferece a vida dele, né, para que o rei possa continuar e finalmente essa esperança possa se tornar real, né, com o nascimento do Earendil. E aí ele é aqui, Sérgio, que ele fala de que assim a traição de Uldor foi compensada, aquela Ó, traição que você falou, né, é. agora há pouco. Foi um pouco depois, esse acontecimento foi um pouco depois dessa traição, né, que você citou Uhum. anteriormente. Muito bom. E ele fez a profecia à beira da morte, né? Esse aí é um tema também do Tolkien. Teve um vídeo Sim, que eu fiz sobre a profecia, né? Que às vezes na beira da morte a pessoa conseguia ver alguma coisa ali do o futuro. futuro, né? E é muito impressionante, porque de fato era algo que o Ulmo, né, o Vala, já tinha profetizado sobre Turgon, né? Uhum. Ele dizia para o Turgon para ele não se apegar ao que ele construía, né, as obras das mãos dele, porque a esperança, a salvação dos elfos, ou a verdadeira esperança dos elfos vinha do mar, né, ou de além-mar, uma coisa assim que ele fala, né? E o Huor agora dessa vez já fala de algo mais próximo, né, já da vinda do Earendil também. É bem interessante isso. E, na verdade, o Ulmo também ele escolhe o Huor, né? É ele que
revela, né, o caminho para Gondolin, se eu não me engano, é ele que mostra, né? Se eu não me engano, são as águias, né, que levam eles quando eles estão feridos, Ah, quando eles eram sim, bem jovens, né? Eles vão quando eles eram isso jovens e mesmo. tal. Aí ele tem uma É, estada lá, né? Ele passa uma estada lá é. eles passam lá na cidade, né? Um bom tempo. O Turo também é um dos meus personagens preferidos. Para mim é um dos perfeitos também, sem defeitos, né? É dos todo Ao mundo contrário do Turing, gostava. né? Pois é, do primo, né? O que o E Turing ele faz tinha a de vontade do trágico, Humo, né? ele Ele tinha faz de... tudo que o Humo manda, né? Sim. Ele é o mensageiro e tal. Embora o Turgon, o problema dele foi que ele não quis ouvir, né? Ele achou que estava tudo certo ali, tudo beleza, mas a traição estava lá, né? O Michael Ah, é ele traiu, que né? revela, né, a localização de Gondolin, né? Esse que É, escuta esse momento, né, dessa profecia. é. Embora o Magni ele tenha agido não para beneficiar o Morgoth, é porque ele queria ser o rei, né? Ele queria ser o queria casar com a Sim. princesa, né? E tudo, então foi no egoísmo, né? Visando os fins próprios, né? A Idril, né, a filha do Turgon. É, Ô, Júnior, Oi, queria Matheus, fazer diga. um paralelo do que o Vinícius falou com a escolha do Jefferson, que o, que o Bilbo, né, desse sacrifício Bilbo, da questão de estar com fome, com frio, e a passagem que o Jefferson escolheu sobre que o Sam fala que todo mundo teve chance para desistir, mas não desistiu, né? E eu acabei refletindo aqui, acho que isso é uma questão de fé também, né? Porque se a gente for pegar a própria escritura, Cristo, que ele fala no Porto das Oliveiras? Seja feita a sua vontade, né? Então, o próprio Jesus, ele tinha fé em Deus, né? No que estava tudo preparado. E eu acho que a gente vive uma crise de fé, né? Então, essa passagem é bem importante em relação a isso, né? Até os próprios discípulos pedem para Cristo para aumentar a fé. Acho que é bem bonito fazer esse paralelo, né, com o próprio Cristo ele sendo Deus, tendo fé no Pai. E quando você ia falando, Matheus, assim, eu acho que, sintetizando um pouco do que a gente conversou aqui também, é, hoje se fala muito em modelos de masculinidade, né? Se hoje a gente vê influencers, a gente vê sites, né? Principalmente também de católicos, né? E dizendo que um homem deve ser como um homem deve ser, como um homem católico deve ser, né? E eu sei, é barba, é uma gravata borboleta, suspensórios e um charuto na charuto boca. já Pronto, é virou o um modelo de estereótipo, né? homem. A intenção é boa, mas virou um estereótipo, É. infelizmente, né? Mas pegando isso aí, né, os modelos de coragem, né, que a gente falou aqui do Bilbo, dos elfos, dos homens, né, e sabendo que Cristo é para nós esse modelo, né, para os homens do verdadeiro homem, né, de masculinidade, é essa disposição de dar a vida, né, é o que caracteriza o homem, né, o líder, o homem cristão, o líder cristão é a disposição de dar a vida pelos outros, né, como Jesus falou, né? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos, né? Para além dos estereótipos do que veste, do que usa, né? O homem é aquele que dá a vida, é aquele que, em primeiro lugar, toma ali a iniciativa e vai dar a vida pelos outros, né? Como Cristo fez. E ele, para nós, ele resume tudo isso, né? São Paulo fala que Cristo é o espelho, né, da perfeição do Pai, então nele está todos esses atributos, né? Coragem, sacrifício, valentia, nobreza, honra, né? Aí a figura do rei, né? O rei que dá a vida, né? É o próprio Uhum. Jesus. E para quem amar, para quem reinar é servir, né? O próprio Jesus assumiu isso, né, na sua vida. Então, eu acho que a Semana Santa também vai nos levando a
pegar esses exemplos da literatura, né, do que Tolkien escreveu, da vida dos santos, né, que a gente falou que é inseparável a santidade de sacrifício, né, e a nossa vida, né, quantos sacrifícios nós temos no nosso dia a dia, né, e a própria vida vai pedindo de nós, né, é viver com esse espírito, né, com esse sentido, né, a partir da morte de Cristo, nenhum sacrifício vivido por amor é vão, né? Nenhum, nada se perde, né? E Santa Teresinha foi mestra nisso, né? Nenhum pequeno sacrifício se perde nessa economia divina, né? Então, eu acho que o que a gente lê em Tolkien também vai mostrando esse sentido do sacrifício ao longo do tempo. Você vê um que se sacrificou lá atrás e os frutos desse sacrifício vai perdurando, né? Ao longo da história, vai atravessando, né? As eras, né? Então, isso é muito interessante. Falando ainda sobre essa questão de fé, não sei se vocês já leram o livro das Maravilhas, do Beato Ramon Liu. É um livro do século XIII. E o Félix, que é o protagonista, no começo ele encontra uma pastora, né? E daí ele pergunta: Ah, você não tem medo dos lobos, essas coisas? Aí a pastora fala: Não, Deus vai me ajudar. E daí ele sai e um lobo ataca e mata ela. Aí ele fica pensando: Nossa, Deus não veio ajudar ela, né? E ela estava toda contente. Daí ele encontra um sábio e ele comenta isso. Aí o sábio fala: Você acha que realmente Deus não ajudou ela? A fé dela salvou ela, né? Então, pensando sobre esses modelos também, muitas vezes a gente espera que Deus seja um garçom nosso também, né? E a gente não deposita fé. Eu falo por mim mesmo, né? Tantos momentos difíceis que a gente passa no dia a dia. Então, questão de se apegar e rezar mais também, né? Muito bem, já estamos chegando ao finalzinho, né, da nossa reunião. Muito bons os textos que vocês trouxeram, as reflexões, muito boas. Eu acho que a gente conseguiu captar o espírito, né, deste serviço, deste Com sacrifício. certeza. E eu achei muito bom mesmo as reflexões de cada um, o testemunho do Jefferson. Muito bom. Acho que entrelaçou aí literatura, vida, espiritualidade. Muito bom mesmo. Aí eu queria, o Sérgio quer fechar com alguma reflexão, e aí a gente já vai encaminhando, né, para o final. Eu hoje em dia estou muito assim puxar um pouco porque eu ando lendo, né? Questão dos anjos, né? Vamos lembrar dos nossos anjos, que são os nossos amigos espirituais, né? Que estão sempre ao nosso serviço, desde a concepção até nossa morte. Então, vamos lembrar dos nossos anjos, do anjo da guarda, né? Do anjo da nossa paróquia, da nossa cidade, do nosso país. Pedir a ajuda deles, a proteção deles, São Miguel Arcanjo, né? São Rafael também, São Gabriel. É difícil porque são seres invisíveis, né? Então, como é que você cria uma relação com eles, né? Mas a gente tem que se abrir para a relação com eles, que eles existem, né? A fé está aí, né? Já isso é coisa de fé, certo? Não, então, quem é católico sabe que eles existem. Então, vamos nos abrir para nossos anjos, né? Eu li 4 livros do ano passado para cá dos anjos e fiz 2 cursos do Padre Paulo, né? Tudo tentando conseguir essa amizade com o meu anjo da guarda e com os Tá anjos, um né? doutor em E, angiologia, você. e ainda estou, né, também, além do escapulário do Carmo, eu uso o escapulário de São Miguel Arcanjo, né? Fiz a imposição também. Pô, e engraçado, foi assim uma coisa do nada que veio na minha cabeça. Não, eu quero saber mais sobre os anjos e me dedicar mais a essa fé aí. Então, e aí eu deixo para vocês essa mensagem. É tudo que a providência divina faz tem a interferência dos anjos, né? Então tenho certeza disso. É, alguém aí falou de hierarquia, se eu não me engano, e a própria palavra hierarquia, ela tem um significado sacro, né? Ela vem dos anjos, da hierarquia angelical, da hierarquia dos céus. Nós aqui da humanidade que usurpamos essa palavra para usar para as nossas instituições humanas. Mas a hierarquia, ela é celeste, né? Por quê? Porque tudo que vem de Deus, ela vem descendo pelos coros angelicais, né? Até chegar no nosso anjo da guarda, que é o que está mais próximo de nós.
E mesmo quando nós estamos em pecado, mesmo mortal, nosso anjo está do nosso lado, né? Ele tá velando por nós. E outra coisa, no purgatório, se Deus quiser, a gente for, né, pro purgatório, né, pelo menos, né? Quem for mais santo aí vai direto pro céu. Mas no purgatório, nosso anjo está lá para rezar por nós, entendeu? Nosso anjo da guarda. Então, vamos nos abrir, né? Aquela oraçãozinha que a gente aprende quando criança, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, ela serve. Mas vamos também procurar outras orações aí e nos abrir, né, aos anjos, porque os anjos são como se fossem lupas, né? Assim, que é essa forma que a gente tem de deixá-los interagir mais com a gente. A gente se abrindo para os anjos, eles só servem como lupas nos nossos olhos para a gente se abrir ao mundo espiritual, né? A vida de fé, né? E o amor a Jesus Cristo. Então, procurem, né? Saber mais sobre os anjos, que vale a pena. Eu estou muito satisfeito com essa minha busca angelical aí, né? Não procurem fora da igreja, óbvio, nada de anjos cabalísticos, de querer saber nome de anjo e tal. São poucos anjos que a gente conhece, mas, ó, anjo da guarda, nosso anjo do Brasil, todo país tem um anjo, né? E os três arcanjos também, principalmente, porque aquelas hierarquias mais baixas, né, da hierarquia angelical, que são os anjos, os arcanjos e agora me fugiu a palavra. É porque tem Acho uns que que são falam que são os os principados, eu principados, acho. dependendo do autor, mas o mais aceito são os principados. São as únicas hierarquias, né, os únicos coros que se relacionam com os homens. A gente pensa, não, eu vou pedir para um serafim aqui para ele me interceder, mas não, o serafim ele está lá, o mais distante de nós, né? Ele é só contato com Deus, né? Tem aqueles que entram em contato com Deus diretamente, aí tem os que ligam Deus aos anjos que cuidam dos humanos, estão no meio, e tem os anjos ali da hierarquia mais baixa, né, que são os arcanjos, os principados e os nossos anjos, né, os anjos da guarda e tudo. Então, tenho essa relação, não vão se arrepender. Eu tenho certeza que desde que eu comecei com essa minha nova devoção aí, já me livrei até de acidente de carro. Eu tenho certeza que era um acidente que era certo de acontecer, mas na hora me veio um pensamento assim que eu consegui fazer uma manobra e tirar o carro. Então é coisa de anjo isso aí, né? Providência divina está totalmente ligada aos anjos, né? E os anjos, quem está lendo aí o Silmarillion, né? Vocês estão terminando a leitura, sabe ali que os Valar e os Maiar são os equivalentes angélicos na obra de Tolkien, né? Então são seres importantíssimos, né? São nossos amigos invisíveis, mas que estão sempre do nosso lado. E vamos viver a Semana Santa, né? Como deve ser vivida, né? Buscar que essa mudança interior seja não só na Semana Santa, mas que a gente leve para sempre nas nossas vidas. E quem puder, né, participe aí do Tríduo Pascal. Eu vou viajar, mas vou tentar participar, né? Quinta dá para ir para a missa. Sexta eu estou chegando em Fortaleza e aí eu quero ir lá na Igreja da Glória lá, Júlio, que vai ter a procissão e tudo. E vai ter a celebração da palavra, né? 3 horas da tarde. Eu chego 1 hora da tarde, então 3 horas já vou direto para a igreja lá e espero dar tudo certo, né? Já chega correndo para a igreja. É perto de casa, dá para ir a pé, né? Aí tranquilo. E eu não sei ainda da vigília, né? Da vigília pascal, se eu vou participar, mas vou tentar também. Né? Então, desejo uma semana santa, abençoada para todos vocês. Agradeço a participação, né? E todos vocês no próximo mês vão estar lá no Guardião Católico, porque a gente vai fazer os cortes aqui, vou jogar toda essa conversa lá. E vou vir mais vezes esse ano, né? Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa Semana Santa. Sérgio, nós agradecemos sua presença, é sempre muito bom tê-lo conosco, suas reflexões, aquilo que você traz, né, do seu conhecimento mesmo de Tolkien. E o seu testemunho de fé também, né? Eu confirmo, né? Isso que você falou da amizade com os anjos. É uma amizade que vale muito a pena. Nós recebemos muitas graças. Assim como a amizade com os santos, né? A amizade com os anjos também nos beneficia, nos favorece muito, né? E aí, lembrando para o pessoal do grupo que a nossa leitura para o próximo mês é a parte final do Silmarillion, né? Dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Então, a gente vai ler durante esse mês e no final de abril a gente se reúne para conversar, finalizar, né, o Silmarillion e aí a gente depois vai continuar com os contos inacabados, né? Então, muito obrigado. Aí o pessoal, depois que a gente terminar aqui
a gravação, aí não sai não para poder a gente tirar a foto, tá bom? Aí você vai cortar essa partezinha também, Sérgio, no Eu final do deixo texto. tudo lá. Então, muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Boa Semana Santa, né? Vivam com a máxima intensidade que vocês puderem, porque é uma grande graça, né? E nós temos essa grande graça de vivermos na igreja, né? A celebração da Páscoa do Senhor. Então, boa Semana Santa, boa Páscoa para vocês. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Vou fechar aqui a gravação.